Oi, gente, espero que estejam bem. Eu sou Daiane do Carmo Barretos, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMG, na linha de Textualidades e Materialidades da Comunicação, antiga Textualidades Midiáticas. E atualmente eu oriento apenas mestrado por enquanto. Eu também sou co-coordenadora do Grupo de Estudos em Lesbianidades, junto com a professora Joana Ziller, hoje é o UFMG, do qual eu participo desde a sua criação, basicamente, assim, em 2018. Hoje eu vim contar um pouquinho sobre meus interesses de pesquisa, meus interesses de orientação, enfim, compartilhar um pouco sobre minha trajetória também, assim, que me trouxeram até esses temas. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre isso. Desde o doutorado, eu tenho pesquisado especialmente casos de violência que são atravessados por lógicas de gênero e sexualidades. Então, no doutorado, eu analisei casos de assassinatos de pessoas trans e, atualmente, eu tenho analisado casos de violência envolvendo lesbianidades. Nesses dois movimentos de pesquisa, eu fiz uma análise articulada de produções jornalísticas, né, notícias sobre os casos de violência e também registros policiais. Então, entendendo essas produções, né, esses relatos, essas narrativas, de forma articulada. Então, como é que eles vão mobilizar imaginário sobre as dissidências, né? Como é que eles estão produzindo sentidos sobre essas dissidências, olhando para cada um do que eles têm de específico, mas interessado especialmente nessa articulação. Então, essa é a minha pesquisa atual. Eu, desde a graduação, né, mestrado, olho muito para a dimensão das narrativas jornalísticas e, mais recentemente, né, pensando nessas lógicas de gênero e sexualidades. Então, eu acho que isso diz sobre os meus interesses atuais de pesquisa e possibilidades de orientação também. Então, atualmente, especialmente, temas relacionados às lesbianidades, mas não só, também gênero e sexualidades de modo mais amplo. Há lógicas de violência, mas também não só os casos de violência em si mesmo, mas tentando pensar nessa dinâmica de vulnerabilização e também nas possibilidades de resistência. Então, eu penso muito a partir de uma lógica Foucaultiana, né, para pensar as relações de poder, as lógicas normativas que não só proíbem, mas também produzem e vão possibilitar, né, a resistência. Então, pensar nas lógicas de resistência possíveis, né, para as experiências das dissidências também. Então, assim, pensar gênero e sexualidade mobilizados a partir de narrativas, eu acho que resume bem, assim, o interesse de pesquisa, mas também isso tudo dentro dessa lógica mais complexa social, que vai pensar vulnerabilidade, precariedade, para usar um termo de Judith Butler, que é uma autoria importante nas minhas pesquisas. E também, assim, além disso, desde a graduação, eu tenho um interesse particular para olhar para as especificidades da América Latina. Então, um olhar voltado para a América Latina, suas especificidades, suas emergências, tanto no que diz respeito às narrativas jornalísticas, de modo mais amplo, mas também a partir de recortes como gênero e sexualidades, e também de violência, né? Então, eu acho que se eu fosse indicar temas, possibilidades de orientação, estaria falando, né, de casos de violência, de lógicas de vulnerabilidade, de gênero e sexualidades, lesbianidades, né, especialmente, mas não só. E pensando tudo isso, né, a partir dessas materialidades textuais, das narrativas, especialmente, né, de pensar a narrativa, a produção de narrativa, mas também materialidades textuais outras que vão mobilizar lógicas de gênero e sexualidade, vulnerabilidade, enfim, o olhar latino-americano também super me interessa. Eu acredito que seja isso, um resumão, assim. Obrigada pela atenção, espero que a gente se veja no PPG-Com. Um abraço.